Desde a faculdade, ele já começou os primeiros negócios, sempre buscando empreender, e não parou mais. Criou uma empresa que ajuda empreendedores a desenvolver startups de tecnologia, superar as dificuldades e transformá-las em negócios de sucesso. O nosso convidado de hoje é o André Monteiro, um dos sócios da Innovators. Oi, André, muito obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Ótimo. Me conta uma coisa, você tem essa veia empreendedora desde muito cedo, né? Quando é que começou o desejo de empreender? Eu comecei a minha jornada antes ainda da faculdade, né? Com oportunidades na área de medicamentos que eu achei antes, fazendo bolsinhas de primeiros socorros, que eram na época algo que era muito novo, então eu tinha alguns contatos e comecei a trabalhar com isso. E foi um projeto muito rápido, né? Porque depois teve uma suspensão dela, mas para quem lembra isso, na época foi algo bastante emblemático, né? Todo mundo precisava daquilo e não tinha nos carros, que era uma exigência do governo. Então eu achei essa oportunidade ali, com 16 anos, e fiz esse meu primeiro negócio. E depois disso foram várias outras iniciativas, até a entrada na faculdade, começar a trabalhar com um conceito maior de inovação. E aí, então, meus projetos se viraram muito para a área tecnológica. E eu tive minha primeira startup a partir de 2004 para 2005, né, e foi criando essa paixão por isso, né? Vendo como aqui a tecnologia podia impactar qualquer mercado de uma forma muito mais acelerada. E a minha primeira startup também já foi, na época não tinha, né, nada aqui no Brasil, então precisei fazer muita busca lá fora e investimento internacional, enfim, tive uma repercussão muito grande fora do Brasil, né? Escrevi um livro também junto com outros empreendedores do mundo todo. Então a gente começou a ter uma diferenciação grande, né? Ainda é um conceito muito novo no Brasil, mas já ocupando um espaço bem interessante no cenário internacional, o que culminou em hoje a gente ter a Innovators também, né? A gente viveu na pele todo o processo e o que a gente tem dificuldade no Brasil, como superar, e hoje a gente auxilia esses empreendedores a também se internacionalizarem, né? Também ganharem o mundo. Então, para eu entender, você começou numa startup digital quando não se falava muito disso, lá em 2004, 2005, teve algumas dificuldades e aí aprendeu com isso e quis compartilhar esse conhecimento. Mais ou menos assim surgiu a sua empresa, a Innovators. A Innovators ela surgiu de um conceito, a minha sócia, que é a fundadora da empresa, a Beth Young, ela é uma investidora hoje no Vale do Silício, ela mora lá há mais de 10 anos e ela também sentia isso muito forte lá, porque havia essa cultura de inovação, né, das startups borbulhando nos Estados Unidos e via como a gente aqui estava desconectado disso, né? Então, quando a gente se conheceu, viu uma matéria que ela viu minha lá nos Estados Unidos e ela falou, aqui tem um brasileiro aqui aparecendo e tal, e a gente se conectou, então criou um primeiro missão de empreendedores de alto impacto para os Estados Unidos e daí começou a Innovators, né? Surgiu a necessidade de começar a trazer eventos mensais para o Brasil, de ter um pouco mais de tudo aquilo que a gente estava vivendo e experienciando lá, trazer para cá, trazer metodologias, cases de sucesso, empreendedores, investidores. Então a gente começou a trabalhar muito tentando replicar o que se adequava ao Brasil, né? E aí surgiu a Innovators a partir dessa demanda, né? Então, até hoje a gente tem o escritório em São Francisco, então ela faz a ponte de lá, a gente faz um escritório aqui em São Paulo para atender o Brasil todo, né? Agora a gente já está num processo de expansão, atendendo alguns países da América Latina e sempre tendo esse viés, né, de dar maior visibilidade para inovações genuínas do Brasil internacionalmente, atração de investimento, né, e abertura de mercado. E como é que funciona o trabalho de vocês, então? Então, alguém tem uma startup digital, procura vocês, o que vocês podem ajudá-los? A gente tem uma série de programas e eventos, né? O caminho de entrada é através do BR New Tech. Então, é um dos primeiros meetups que surgiram aqui no Brasil. A gente começou isso há quase 5 anos. Que são reuniões onde vocês reúnem pessoas que 200 trabalham na área. pessoas, é um evento curto, extremamente dinâmico, em que os empreendedores têm boa parte do evento coordenado por eles, né? Com sessões de pitch, né? Apresentações de ideias sobre um determinado tema. A gente tem sempre um palestrante, né? Alguém que a gente coloca para trazer uma novidade. Então, cada mês a gente aborda um tema que é relevante para as startups. E depois dessa discussão, a gente abre para umas sessões de networking, enfim, traz bastante um grupo bastante diversificado. Muita gente acha nesses grupos seus co-founders, acha investimento, pessoas para prestar serviço. A gente reúne a comunidade. Ele sabe que todo mês
existe um auxílio lá, ele pode contar com aquele... Vocês aproximam as partes, então? A gente aproxima as partes e gera esse fomento inicial. Então, são mais de 60 edições já, né? Desde que a gente iniciou, a gente está expandindo isso para outras capitais, não só em São Paulo. A gente já faz em Belo Horizonte, em Curitiba, em Porto Alegre, em Florianópolis, agora vai ter um em Recife. Então, a gente está ampliando mais as regiões para conseguir atender o maior número de empreendedores. Então, esse é o veículo de entrada. E depois disso, a gente tem alguns programas que são específicos para a área internacional. Então, a gente tem um programa chamado Pitch Prep, que a gente faz preparação de startups para o mercado internacional. A gente prepara esses empreendedores com mentores e experts, investidores dos Estados Unidos, para que eles estejam já moldados à necessidade americana, né? Que eles consigam se apresentar lá e diferenciar seu negócio. Então, esse é um programa específico. A gente tem um outro programa que é o Tech Mission. Esses são para empreendedores de alto impacto, um processo de seleção grande, a gente faz ele uma vez por ano. A gente vai ter a primeira edição agora para Nova York e a gente faz o Vale do Silício já há 4 anos. E esses empreendedores, eles já têm uma solução mais inovadora, já estão numa fase mais avançada e conseguem ter essa visibilidade maior. Então, a gente abre as portas para eles lá, uma missão de uma semana, e é uma imersão mesmo, para eles se aprofundarem nisso. E que tem tido resultados fantásticos, né? Processo de captação altíssimo, são mais de 120 milhões captados por um grupo de apenas 35 empresas, então é bastante recurso, né? Com fundos muito renomados, que investiram nas principais empresas nos Estados Unidos. Então, a gente insere os empreendedores brasileiros para os contatos certos, abre as portas certas, né? E coloca eles na mesma página do empreendedor americano, né? Para dar um toque ali de igualdade para que eles tenham também a oportunidade. Esse tipo de trabalho que vocês fazem é super inovador. Não tinha, quando você começou a fazer isso, não tinha muito quem aproximasse, né? Quem tem a ideia, quem tem uma pequena startup, está com uma ideia de negócio, ou realmente os investidores, ou como fazer. Não tinha muitos facilitadores nesse caminho, né? Eu sofri bastante nisso. Eu buscava desesperadamente mentoria e as pessoas que eu conseguia, né, que tinham mais experiência, eram experiência em grandes empresas, né? Então, era mais difícil, porque eu não entendia muito o meu contexto de como iniciar um negócio que precisa crescer rápido, precisa já ter uma formatação, mas ainda não está daquele tamanho, então eu tinha uma dificuldade muito grande. Os investimentos também, né? Até então era mais private equity, que são investimentos muito mais altos, que eram feitos no Brasil. A linha para investimento de startups nascentes era inexistente também, quase ninguém fazia. E investidores anjos nem se falava nesse nome, né? Que são investidores institucionais, pessoas físicas que estão hoje investindo. Então, isso também não existia. A gente teve que fazer um trabalho de convencimento no mercado, formar alguns investidores, pessoas que tinham dinheiro, mas não faziam esse tipo de coisa, e também buscar isso fora. Então, a gente teve que buscar muita coisa para ir formando. Então, disso veio essa necessidade, né, de ajudar o mercado nesse sentido. Aí a gente viu também uma grande oportunidade para os dois lados, tanto para a gente como oferecer um serviço diferenciado, como também para algo que nos dá muito prazer em ver as startups decolando. Dando certo, né? Isso aí. Quais são, assim, em linhas gerais, quais são as maiores dificuldades que você teve e que quem tem uma startup, quem está começando uma ideia inovadora tem também? O que mais chega para vocês lá de dificuldades, de dúvidas? Tá. É muito engraçado, porque como a gente faz a ponte entre investidores e startups, as startups sempre acham que precisam de dinheiro. Esse é o questionamento número 1, sempre. Não, eu preciso de tanto de dinheiro e aí depois eu vejo o que eu preciso. Então é um erro básico que se repete muito. Quase todas as startups que você perguntar está no topo da lista que ela precisa de investimento como primeira opção. E não é. A gente faz um trabalho sempre de mostrar para ela que isso é a última etapa. Então, ela precisa de um time muito bom, muito coeso. Se você puder investir em alguma coisa, é em time que tem que investir. A gente mostra para ela a inversão de valores, ela precisa ter o produto para depois buscar investimento. Então, sempre o empreendedor quer ter o dinheiro para depois pensar na solução, né?
Esse é o erro mais clássico, o que mais acontece. Qual a sua experiência de uma startup que deu certo? O que você pode dizer de característica pessoal mesmo, como empreendedor, que você acha que pode servir de inspiração para quem também está em casa pensando em começar um negócio novo de tecnologia? O que é preciso ter? O que é preciso fazer realmente para conseguir comprovar que esse negócio pode dar certo? A gente sempre diz que começa de algo mais essencial, que é você conseguir convencer uma pessoa que vai se tornar seu sócio, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho. Você consegue convencer boas pessoas, e aí mais do que vontade, são pessoas que tenham habilidades complementares às suas, ser menos emotivo e mais racional nessa hora, identificar pessoas que possam realmente agregar valor. Essa formação de time básico é muito importante. O segundo ponto é que você precisa também tirar um pouco a prerrogativa de que você está começando e não precisa de muita estruturação, né? Em algum momento falaram, plano de negócio não serve mais para nada. No formato antigo ele é pouco aplicado para startup, mas precisa de planejamento sempre. O que mudou são os ciclos. Então o ciclo precisa ser mais rápido, né? O que você planejava antes para executar em 3 anos, hoje você faz microplanejamentos para fazer teste e validação rápida. Então, os ciclos são muito rápidos, você precisa fazer uma série de testes no menor tempo possível. E você só faz isso quando você planeja, tem suas métricas, né? Tem ali os seus alvos pontuais. Então, é um passo de cada vez, muito organizado, muito estruturado, independente do que vai ser feito. E aí, tendo isso em mente, né, essas oportunidades que você está buscando, precisa validar se é realmente um problema que você está resolvendo. E isso é essencial, porque a gente acredita que, embora existam algumas inovações muito disruptivas, as pessoas nem sabiam o que queriam e acabaram fazendo, esses são mais na linha de invenções, né? A inovação, por si só, ela acontece em cima de necessidade, atender um problema. Então, quando você vê que aquilo você pode resolver, então ali existe uma oportunidade e aí você consegue desenvolver seu negócio em cima disso. E não é algo de caiu uma maçã na minha cabeça e eu tive uma grande ideia. Ela precisa mudar ao longo do percurso, né? Ela vai se adequando e aí você vai tendo ali, no processo de criação de negócio, uma série de empresas no meio do caminho. Você vai testando, vendo isso funciona, isso não funciona, isso funciona, isso não funciona. Acho que tem esses momentos, né? A equipe, as pessoas, e planejamento, né? Em ciclos de teste de desenvolvimento rápido, né? E aí sim, você parte para a parte de concepção de produto, métricas e aí mercado, para depois ir captar investimento. Você falou sobre oportunidade no momento, então, se é um bom momento para ter uma startup, você vê algum segmento, algum setor em especial que seja um bom momento agora para investir? A gente tem hoje no Brasil algumas áreas que são muito importantes, principalmente a área de serviços, né? Tudo que está mudando o comportamento das pessoas, questão de praticidade, né? Então, hoje, nos lugares em que você tem muito trânsito, uma correria, a questão do tempo, tudo que vai reduzir isso, hoje está muito forte. Então, alguns modelos de negócio funcionando e tendo bastante aceitação no mercado, nessa área digital, seja para serviços de assinatura, né, que você faz uma assinatura e recebe aquilo, tem a comodidade de receber aquilo na sua casa com a frequência, né? os clubes de assinatura. A parte de software também, então tudo aquilo que melhora a sua produtividade, sua economia de tempo, ajuda você nas suas atividades, sejam elas de entretenimento, sejam atividades diárias no trabalho ou em casa, de organização, e isso também com serviços de assinatura, isso também é muito forte, tanto para software quanto para produtos. Isso a gente vê, e soluções que de uma forma ou outra, começam a mexer em mercados que antes estavam marginalizados, né? Então, por exemplo, tem umas soluções muito interessantes agora para cabeleireiros e manicures, salões de beleza, coisas do gênero. Enfim, isso parece que se exacerba quando você está em crise. As pessoas têm uma necessidade maior de recorrer a isso. Então, o que a tecnologia consegue ajudar esse grupo, né? Você tem pequenas empresas, hoje, né, você tem alguns casos de sucesso com empresas que desenvolveram soluções super simples para o pequeno empresário. Então, para padarias, para coisas muito, escritórios pequenos, times pequenos, ninguém conseguia contratar grandes softwares de gestão. Hoje, esses softwares mais simplificados atendem numa linguagem muito mais
clara e dentro de mercados específicos você consegue crescer. E isso tende a aumentar, né? Sem nunca deixar de lado a linha de mobile, né? Todas as aplicações hoje que são feitas para a web, que não tiverem já dispositivos móveis, hoje são vistas como, então ainda está faltando isso, porque a gente não vê mais separação, né? Os acessos são cada vez mais, né? A sua forma de conexão hoje já está muito mais dentro do telefone, então as aplicações já precisam ser feitas para isso, e aí é só ir desenvolvendo, né? Vendo tudo que está permeando em volta, mas esses devices precisam estar sendo contemplados, né? Não dá para falar mais, eu vou ter uma solução web sem contemplar mobile. Esse mercado de startup muda o tempo todo e eu acho que, consequentemente, o seu trabalho também muda o tempo todo. Então, quais são os planos aí para o futuro do trabalho que você faz? O que você espera realizar? Tá, dentro do que a gente trabalha, a gente viu o mercado crescer muito rápido. Eu acredito que vai haver um amadurecimento mais rápido ainda. Nos últimos 2 anos, a gente começou a ter um nível de empreendedor também, não só em quantidade, mas como em qualidade. Antes era a questão mesmo para startup, de oportunidade, ou de alguém que tinha isso muito forte consigo, e eram os empreendedores que vinham mais certo para isso, mas hoje a gente já vê pessoas que anteriormente iam para o mercado financeiro, iam para grandes empresas de tecnologia, empreendendo. Então a gente começou a mudar a qualidade dos empreendedores também, né? Tem gente de fora vindo, europeus, americanos, vindo para o Brasil empreender, faculdades de primeira linha, brasileiros também estudando fora, ou vindo com todas as metodologias, iam sempre para mercados mais tradicionais, agora também empreendendo. Então isso faz com que o nível das startups e a qualidade comece a melhorar, isso já está acontecendo, né? Então a gente acredita que isso vai ser cada vez mais, né? E o Brasil vai crescer muito aí para os próximos anos com novas soluções. E outra coisa muito importante é que a gente vê uma abertura agora das grandes empresas, né? A inserção das grandes empresas nisso. Isso também já está acontecendo lá fora há mais tempo, mas agora as empresas brasileiras começam a enxergar que existe oportunidade também com as startups. Então, que os problemas delas, alguns podem ser solucionados, né, com projetos de inovação aberta. A gente também tem um programa específico para isso, que é o Imagine, um programa que a gente aproxima as startups de grandes empresas para gerar soluções ali dentro, seja para indústria, para comércio, para varejo, enfim. Esse é o futuro. A gente acredita que isso vai começar a acontecer cada vez mais, né? E as grandes empresas entrarem com capital privado, não só os fundos de investimento, mas as grandes empresas começarem também a fazer investimentos, a contratar os serviços, né? E a desenvolver inovações fora de dentro da empresa, né? Porque é muito mais caro você ter esses laboratórios dentro, é muito mais difícil você brigar com o mercado em que está todo mundo produzindo inovação fora, não tem por que isso ficar desconectado. Então, isso é uma aposta que a gente faz ali para os próximos anos. Então, felizmente para vocês, trabalho aqui não falta. Não falta, graças a Deus não falta. Tem muita oportunidade, mas também tem desafios muito grandes, né? Aqui no Brasil a gente ainda enfrenta grandes desafios, sejam pela questão da burocracia brasileira, que isso dificulta bastante o andar da carruagem, né? Porque as startups já têm uma tocada mais acelerada, né? Os processos precisam ser mais rápidos, e aí quando você sai da empresa, trava um pouco mais, né? Então, para questão de contratações, para as aberturas de empresa, para questões dos impostos, a simplificação disso, tudo isso dificulta, né? O custo do Brasil dificulta ainda esse trabalho, e isso sempre é um desafio a vencer quando a gente está falando de trazer também capital internacional. As pessoas não entendem porque é tão caro, porque tem tanta coisa a mais e é tudo tão complexo no Brasil, né? Mas mesmo assim, tem aumentado, a gente é extremamente otimista com relação a isso, a gente só vê tudo aumentar, independente de estar passando por crise ou não, nesse mercado é o momento disso acontecer, né? As pessoas sempre vão investir em duas coisas, uma, diminuir custo, e a outra, ter diferencial competitivo. O investimento em inovação precisa ser exacerbado agora para realmente a gente conseguir até dar uma virada na questão econômica e no desenvolvimento como um todo, né? Então, a gente espera que isso continue crescendo,
para o bem do país, né? E Startups como protagonistas da economia. como né? protagonistas da economia. E isso, enfim, a gente está trabalhando bastante para participar disso e fazer isso acontecer. Ótimo, parabéns. Muito obrigada pela presença e pela entrevista, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Se você gostou e quiser ver mais entrevistas inspiradoras, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau!